Olá, graça e paz. Essa é a nossa terceira parte do tema Ensina-nos a orar. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda parte, faça isso para que você depois assista essa terceira parte. Ensina-nos a orar foi o pedido dos discípulos a Jesus, lá no capítulo 11 de Lucas, versículo 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E nós estamos aprendendo com esse tema, aprendendo como orar. Nós vimos no primeiro vídeo que o antropocentrismo, que é colocar o homem em primeiro lugar, atrapalha a oração. Nós vimos no segundo tema, no segundo vídeo, que uma das maiores dificuldades na oração é não entender o que significa orar em nome de Jesus. Confira lá. E hoje nós vamos estudar o seguinte: orando segundo a vontade de Deus, o segredo da oração. Nós vamos ver o segredo da oração. Oração é relacionamento e o Espírito Santo e a oração. Antes de iniciarmos, vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de podermos estudar um tema tão importante quanto a oração. Que o Teu Santo Espírito aplique as palavras em nossos corações para que possamos entender esse tema e aprendermos a orar e praticarmos a oração em nome de Jesus. Amém. Orando segundo a vontade de Deus. A eficácia da nossa oração não está na quantidade de oração que fazemos, mas sim o quanto as nossas orações estão de acordo com a vontade de Deus. Às vezes nós oramos orações que não estão de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes pensamos, se Deus é soberano e a sua vontade será feita, será que a oração tem algum valor? Pois, como sabemos, Deus jamais fará qualquer coisa contra a sua vontade. Poderíamos até perguntar: se é da sua vontade realizar algo, por que necessitamos orar? Se não orarmos, ele não irá realizar a sua vontade, mesmo assim? Se isso é verdade, será que a vontade de Deus está limitada por nossas orações? A Bíblia nos ajuda a compreender o mistério da oração, pois ela deixa bem claro que o Deus que determina os fins também determina os meios pelos quais a sua soberana vontade será realizada. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho, o que quer dizer isso. Portanto, a verdadeira oração não é um meio para fazer Deus concordar conosco, mas um meio para desejarmos e orarmos a vontade de Deus. Deus poderia cumprir sua vontade sozinho, nós sabemos disso, nós entendemos isso, mas preferiu nos incluir no seu plano. Assim como a pregação da palavra de Deus é o meio para que os eleitos sejam salvos, assim também a oração é um meio para que a vontade de Deus seja feita. O próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A verdadeira adoração aqui, na terra, nada mais é do que o expressar da vontade de Deus no céu. A oração, ela não altera o que Deus já determinou, mas é o meio de realizar
o que já foi pré-ordenado. Não é a terra, gravem isso, não é a terra que comanda os céus, como muitos pensam, mas os céus comandam a terra. Quando nossas orações são determinadas pela palavra de Deus, Ele nos ouve. João, no capítulo 15, no versículo 7, ele escreve: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. O Espírito Santo trabalha a palavra de Deus em nossos corações, em nossas mentes, mudando os nossos conceitos. Consequentemente, os nossos desejos, e além de mudar os nossos conceitos, eles mudam também os nossos desejos. E então, começamos a orar a vontade de Deus. Lembra no estudo passado, no segundo estudo, orar a vontade de Deus, orar em nome de Jesus, é relacionamento. Você só entenderá a vontade de Deus se você estiver se relacionando com Ele. 1 João 5,14 confirma essa verdade. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O ministério do Espírito Santo é realizar a vontade de Deus. Jamais ele irá contra o plano eterno e determinado por Deus. No livro de Romanos, no capítulo 8, nos versos 26 e 27, nos esclarece que o desejo do Espírito Santo é a vontade de Deus. Diz assim o texto: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Somente tendo a nossa mente renovada pela palavra de Deus, é que seremos transformados, teremos os nossos desejos mudados, pois não pensamos o que pensamos porque desejamos o que desejamos, mas nós desejamos o que desejamos porque pensamos como pensamos. Somente a palavra de Deus pode mudar os nossos pensamentos para podermos crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, isso é orar segundo a vontade de Deus. E agora, qual o segredo da oração? O segredo da oração eu mencionei lá no primeiro vídeo, na primeira parte desse estudo. O segredo da oração é saber ouvir. Por mais estranho que nos pareça, o grande segredo para orar corretamente é saber ouvir e não saber falar. Assim como uma criança aprende a falar por ouvir os seus pais falando, nós aprendemos a orar quando aprendemos a ouvir o falar de Deus para nós. Deus nos fala através da sua palavra. A Bíblia é o falar de Deus a nós, na pessoa do seu Filho. Portanto, ela deve ser a base principal das nossas orações ou de nossa oração. Se eu não leio a Bíblia, se você não lê a Bíblia, você não aprenderá a orar. É muito importante aprender a orar e cantar com a palavra de Deus. Como eu mencionei no vídeo anterior,
Os salmos são orações, e o primeiro nos diz que o varão, ele é muito feliz, ele é bem-aventurado quando ele tem prazer em meditar na lei de Deus de dia e de noite. Para ouvir, precisamos ficar em silêncio e querermos ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se o pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. O silêncio muitas vezes nos assusta, pois o que mais nos perturba não é o barulho de fora, mas o de dentro. E muitas vezes até buscamos barulhos exteriores para não ouvirmos o nosso interior. Mas, na realidade, há uma grande ligação entre o silêncio e a oração. Então, o segredo da oração é saber ouvir. Oração também é relacionamento. Deus é um ser relacional e nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, o relacionamento é um fator primordial em nossa vida. Basta nós olharmos aí como é difícil nós ficarmos em quarentena, não nos relacionarmos com os nossos irmãos. O nosso relacionamento com Deus determina a nossa saúde emocional. Reorganiza nosso mundo interior e determina os nossos relacionamentos pessoais. Os 10 mandamentos, por exemplo, não são nada mais do que princípios de relacionamentos. Os 4 primeiros são princípios para nos relacionarmos com Deus. E os 6 últimos, princípios para nos relacionarmos com o próximo. Orar nada mais é do que relacionamento com Deus. É um encontro pessoal e íntimo que nos transforma cada vez mais a imagem dele. Nossa oração não pode ter o objetivo de fazer Deus funcionar para o nosso uso, como se ele fosse um computador ou um eletrodoméstico. A verdadeira oração tem como objetivo relacionamento e intimidade. Como disse certa vez Clemente de Alexandria, orar é manter a companhia de Deus. Vou repetir, orar é manter a companhia de Deus. Na verdade, nós não nos realizamos com a oração, mas nos realizamos em Deus. A oração é um meio e não o fim em si mesmo. A verdadeira oração cristã deve ser trinitária. Isto é, oramos ao Pai através do Filho, mediante o Espírito Santo. Nunca devemos pensar na oração como um meio de conquistar os nossos desejos que são desordenados. Tiago, capítulo 4, versículo 3, nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A falta de visão da oração como relacionamento nos conduz ao erro de procurar métodos e técnicas para extrairmos o máximo de Deus. Muitos cursos e ensinamentos de oração parecem nos ensinar como tirar o melhor proveito de Deus. Hoje, infelizmente, somos uma geração de consumo. Temos uma mente secularizada. E por isso a oração se transformou em um meio de resolver problemas e obter conquistas.
pensamos na oração como um meio de mudar a vontade de Deus. Soren Kierkegaard diz certa vez: a oração não transforma Deus, mas transforma aquele que ora. Não oramos a fim de informar a Deus como se Ele ignorasse os eventos, aquilo que estamos pensando ou sentindo. Antes, nós oramos dizendo: seja feita a tua vontade. O maior desejo de Deus não é nos dar coisas, mas o maior bem para nós, na mente de Deus, é nos conformar ou transformar a imagem de seu Filho. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Portanto, somente através desta transformação é que encontraremos nossa verdadeira humanidade, pois a intimidade com Deus nos libertará de nossas trevas interiores e deixaremos de ser superficiais. A superficialidade é a maldição da nossa geração. Somos obcecados pelo exterior, somos colecionadores de coisas e acabamos por nos coisificar, como diz aqui o nosso mentor, Paulo César Bornelli. Temos medo da oração, porque temos medo de nos conhecer. Essa é a verdade. Pois na luz de Deus temos luz, e diante dessa luz tudo se manifesta. Orar é estar nu diante de Deus, é estar vazio totalmente, dependente da graça de Deus. Orar é reconhecer nossos limites, nossa finitude e conhecer que somos barro nas mãos do olheiro. Orar é uma demonstração de fé. James Houston diz certa vez: viver sem orar é finalmente desacreditar de Deus e perder de vista os mais importantes valores humanos, tal como a fé, a esperança e o amor. Na oração, nós enfrentamos uma verdadeira batalha espiritual. Usar Deus para fazer a nossa vontade ou render-nos à vontade do Pai? Qual é a sua resposta? Na oração, buscamos graça para crermos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável, ela é perfeita. Quando deixamos o terreno da graça, corremos o risco de, baseados em nossa própria justiça, orarmos como os fariseus, lá em Lucas 18:11, que eles oravam assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais. E mal sabia ele que orava de si e para si, e não foi justificado. Deus usa a sua palavra em nossos momentos de oração para esquadrinhar nosso coração e nos revelar nossos motivos distorcidos, nossas trevas interiores. Deus não se relaciona conosco com a intenção utilitárias para nos fazer funcionar, mas também não permite que nos relacionemos com Ele assim. Para isso, precisamos também entender qual é a função do Espírito Santo na oração. A Bíblia, ela afirma que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. A verdadeira oração não está baseada no nosso intelecto, mas em um coração quebrantado e contrito.
Quando oramos somente com o nosso intelecto, somos tentados a dar direção a Deus e aconselhá-lo como agir. Mas Deus, pelas suas muitas misericórdias, usa vários meios para nos quebrantar, para tratar com o nosso coração altivo. Muitas vezes nos coloca em túneis escuros para que aprendamos a orar de verdade, para nos ensinar a depender do Espírito Santo. Geralmente, nestas horas de profunda crise, nossa boca se cala, mas nosso coração se abre, nossos ouvidos se aguçam e nós paramos de ensinar a Deus e nos colocamos como aprendizes, como aconteceu com Jó. Disse Jó: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó capítulo 42, versículo 3. O propósito final de Deus foi levar Jó a uma intimidade de relacionamento, não apenas ter informações sobre Deus, não apenas ouvir falar de Deus, mas ver a Deus. E quando isso acontece, quando através da intimidade nós começamos a ter uma relação real de Deus, ou melhor, uma revelação real de Deus, nossa reação é semelhante à de Jó. Diante de tanta sabedoria e poder, só nos resta nos abominarmos e nos arrependermos e nos sentirmos pó e cinza. E por incrível que pareça, é um momento de terror, sim, de dificuldade, mas também de profunda alegria, de profundo, muitas vezes de medo, sim, mas de plenitude, pois aprendemos que orar é intimidade, é andar com Deus, é um relacionamento amoroso que nos gera uma real alegria. E como diz o Senhor, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Então, nesta escola da oração, nós nunca nos diplomamos, mas pelo contrário, cada vez mais clamamos: ensina-nos a orar. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame sua graça sobre nossas vidas, derrame o seu Espírito sobre nós, para que possamos entender esta mensagem em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse estudo. Terminamos hoje na terceira parte. Ensina-nos a orar. Que a partir de agora o Teu Santo Espírito possa fazer parte constante das nossas vidas, para que possamos realmente aprender a orar, mas que possamos aprender primeiro a Te conhecer através da Tua palavra, a entender a Sua soberania, a entender que o Senhor controla todas as coisas, e aí sim orarmos baseados nessas informações. Derrame Tua graça sobre nós, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Amém.